Algumas vezes já fui contestada nessa tribuna por falar muito de ideologia na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inclusive, já ganhei o apelido nos jornais de ser o principal baluarte ideológico do nosso partido, PSL. O que eu venho trazer aqui hoje serve para mostrar como a ideologia tem um reflexo automático e direto sobre a vida prática dos catarinenses e dos brasileiros. Recentemente, nós pudemos acompanhar esse poder nos debates acerca dos agrotóxicos, que é, sim, um debate ideológico. Muito se fala sobre isso em termos econômicos, 0%, 17%, mas a questão dos defensivos agrícolas é praticamente ideológica. Por isso, eu gostaria de recomendar aos deputados, agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, um livro que fala sobre a importância fundamental dos defensivos agrícolas na agricultura e na economia. E mais do que isso, na última sessão que nós tivemos aqui na casa, uma deputada do PT utilizou a tribuna para chamar o presidente Bolsonaro de capitão da motosserra. Até os jornalistas já conseguiram entender que algumas declarações do presidente são irônicas, mas, pelo visto, a ala petista dessa Assembleia não conseguiu entender isso. No seu discurso, a deputada falou sobre como o desmatamento cresce de uma forma espantosa, como esse país maltrata o meio ambiente e como a agricultura, a agropecuária, a exploração econômica do solo catarinense e do solo brasileiro é truculenta e desrespeita a natureza. Eu venho trazer para vocês alguns dados que mostram que isso não é verdade. E essas duas informações falsas de que agrotóxico é veneno e que o agricultor é responsável pelo desmatamento e o Bolsonaro apoia a destruição do meio ambiente são perigosas também para a nossa economia. Outro livro que fala sobre a ideologia ambientalista é este aqui, Psicose Ambientalista, de um membro da nossa família real. E aqui nós vemos uma citação importante sobre o nosso estado de Santa Catarina. Diz o seguinte: Santa Catarina é o primeiro produtor de cebola, maçã e carne suína, o segundo produtor de carne de frango, alho, fumo e mel de abelha, o terceiro produtor de arroz e banana, com altos níveis de produtividade. Grande parte dessa produção se faz em áreas de relevo acentuado, consideradas APPS. Pode alguém considerar justo ou mesmo vantajoso, sobre algum ponto de vista, amputar nesse estado as terras dos já pequenos produtores, responsáveis por 41% do PIB do agronegócio estadual? E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou pedir que vocês, por favor, prestem atenção nesse técnico da Embrapa, por favor. A atribuição de terra é o seguinte: o Estado brasileiro atribui terra. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai. Ele faz um decreto e acabou. Está desapropriado. Nós temos atualmente 1.871 unidades de conservação no Brasil. Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, 14% do Brasil. Quando você junta a área de unidade de conservação com índio, dá o que a ONU chama de áreas protegidas. No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. Isso está fora da produção. É muito, é pouco? Não sei. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países. Eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. É o campeão em termos absolutos e em termos relativos. Não sei se é muito, mas ser acusado de não proteger a sua vegetação nativa é um absurdo, porque é um país que protege 3 vezes mais do que os outros países. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. E é um mapa que a gente tem que mostrar para os europeus, né? Não é? Que normalmente eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram, né? É o que eles fazem com o Brasil o tempo todo, né? As ONGs, um monte de gente. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões, mas também por razões como essa. Esse movimento, Farm Here, Forest There, ele diz o seguinte: nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui, ó. Ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Vou falar a teoria da conspiração. Não, pega lá, entra no site. Além disso, o Estado atribui terra para a reforma agrária. Nós temos hoje no Brasil quase 9.500 assentamentos que detêm uma área de 88 milhões e meio de hectares. Quer dizer, é 1,5 vezes a área da produção de grãos do Brasil. 10% do Brasil
está na mão do INCRA e institutos correlatos. E se você tirar aqueles 30% que não pode usar, na realidade o INCRA tem quase 20% do Brasil, está na mão do INCRA. Então o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito aí, ó, tá vendo? Tudo isso é área legalmente atribuída. Então, quando a gente olha, nós temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas. Não, a escolha da cor é mera coincidência, não tem nada. 37% do país está legalmente atribuído. Tente fazer uma rodovia aí. Ah, mas aqui pode fazer agricultura no branco? Pode, vai de helicóptero, planta de helicóptero, sai de helicóptero. Essa é a situação, né? Tá bom? Não, não está. O pessoal quer mais unidade de conservação, o índio quer mais terra, a reforma agrária quer mais terra, os quilombolas querem mais terra. Uma vez nós fizemos uma reunião com o presidente do Brasil, eu dei uma sugestão até lá, presidente, o senhor anexa o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Então, isso é atribuição de terra, certo? Um país que atribui 30% do seu território para proteção. Só que existe uma outra coisa chamada preservação. A área que poderia ocupar, na realidade, não pode, né? Tudo isso aqui, com 10 metros de detalhe, todas as áreas que os agricultores estão dedicando ao meio ambiente. Bem, o total disso, 218 milhões de hectares. É metade da área dos imóveis brasileiros. Então, o agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade. Dá 25,6% do território nacional está preservado pelos produtores rurais. Qual o valor patrimonial que o agricultor está imobilizando em prol do meio ambiente? O total deu 3 trilhões. 100 e tantos bilhões. Então eu pergunto para os senhores, qual categoria profissional no Brasil dedica do seu patrimônio pessoal, privado, e mobiliza 3 trilhões em prol do meio ambiente? E mais, essa é uma poupança que você é obrigado a pôr 100 mil, não remunera nada, não pode retirar e ainda tem que pagar todo ano para manter na poupança. Porque se pegar fogo, a culpa é sua. Tem que fazer acero. Se o animal invadir, a culpa é sua, tem que manter cerca. Se vierem roubar madeira à noite, a culpa é sua, tem que pôr vigilância. Nós não terminamos ainda, mas nós estamos calculando o custo de manutenção dessas áreas anuais e achamos que os agricultores estão desembolsando aí por ano 20 bilhões de reais. Então, quando você junta a área protegida com a área preservada, dá metade do Brasil. Metade do Brasil. Isso equivale a 28 países da Europa. Então, nós estamos protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. Ainda cabe umas 3 Noruegas de sobra aí. Está vendo esses brancos aqui? Isso aqui é terra devoluta. Rio Amazonas, água, inundável. Quando você junta tudo, dá 66,3% do Brasil dedicado à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo, que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde, de infraestrutura, não é? E aí, como nós temos um fundo soberano que as nações invejam, a maior renda per capita do planeta, a gente fala, vamos deixar, né, 3/4 aí para a turma, né, ajudar o planeta, né? Quando a gente faz o queijinho do Brasil, dá isso, ó. 1/4 do país preservado pelos produtores. Unidade de conservação integral, terra indígena, aquelas terras devolutas e não cadastradas, no total 66%. A agricultura usa 30%. Só que para a lavoura, 7,8% do território. Olha como é que é os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos preserva 20% e usa 80%. E a gente, assim. Muita gente disse que esse número nosso não era isso, cultivava muito mais. A NASA publicou agora em dezembro um estudo das áreas cultivadas do planeta. Quanto que a NASA deu? 7,6. Esse gráfico que mostra essa história de pastagem degradada, não sei o quê. Que o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. A gente tinha 220 milhões de hectares de pastagem e foi caindo, nós estamos indo para 160. E a gente tinha 140 milhões de rebanho e agora nós estamos indo para 220 milhões de cabeça. Tem muita gente que tem pensamento sobre a produção brasileira, sobre a agricultura. A mídia pensa, um monte de gente pensa coisas sobre a nossa agricultura. Então, esses dados são importantes a gente divulgar para fazer as pessoas refletirem. Elas têm pensamento sobre a produção agropecuária brasileira, sobre a sustentabilidade da agricultura, frequentemente equivocados. Então, eu espero que os senhores tenham tido uma ideia de por que outros países da Europa, Estados Unidos, Alemanha se metem aqui no nosso país para falar que a gente não está preservando. O nosso agricultor, como vocês estão vendo, aquele mapa todo verde ali não era a área cultivada, não. Aquilo era a área proibida de ser cultivada. E o nosso agricultor, além dele não poder usar toda a sua área, agora ele também vai ter um impedimento de usar o agrotóxico, porque o agrotóxico faz mal. Ou seja, como é que eu vou plantar sem agrotóxico? Eu vou ter que usar uma área maior. Como é que eu vou usar área maior se ao mesmo tempo querem que eu preserve mais território? Então é completamente impossível fazer essa conta e eu trago esse assunto para casa para deixar bem claro. Ideologia é importante e afeta a vida prática das pessoas. Muito obrigada.